Então, eu, por exemplo, já li livros enormes sobre o reino de Deus, dos grandes teólogos do século XX e alguns tomos teológicos importantes da história da igreja sobre o reino de Deus, mas li tudo o que foi produzido de maneira relevante sobre o reino de Deus aqui no Brasil, porque o Brasil foi um grande centro de produção de teologia do reino de Deus na época da teologia da libertação, com os irmãos Boff, com o Leonardo Clodovis, com os teólogos latino-americanos, vários deles, alguns dos quais, inclusive, eu tive alguns relacionamentos de amizade, muitos deles, a maioria dos quais já morreram, mas aquele período dos anos 70, 60 de maneira mais silente, 70, 80, até a queda do Muro de Berlim, a grande reflexão teológica, acadêmica brasileira era sobre o reino de Deus e as suas implicações em razão dos aplicativos feitos pela teologia da libertação. Foi o tempo em que o reino de Deus foi reduzido à metodologia marxista-leninista pelos teólogos da libertação, mas houve muita produção rica, independentemente do reducionismo afunilante, interpretativo no aplicativo final, o pressuposto era muito interessante. Do mesmo modo, na Inglaterra, teólogos alemães, todos esses fizeram parte das minhas múltiplas leituras durante muito tempo. Até que essa densidade do entendimento que já estava presente em mim desde muito cedo, de Jesus como a chave hermenêutica, que se instalou em mim devagar, silentemente, gradativamente. Primeiro, quando eu vi a minha mãe dizer para o meu pai, não, esse livro aqui, apontando para a Bíblia que está aqui diante de mim, e esse livro aqui é diferente, você só vai poder ler o início se você ler aqui do fim para o final, de Mateus para frente. Aí você vai entender o início. Ela é muito perceptiva, mas de maneira muito simples, sem nenhum engendramento teológico, falou a verdade para ele. Se você for começar lá por Gênesis, Êxodo, Levítico, um homem como ele, eu já falei várias vezes as razões, iria se engatar naquela legislação levítica para ele perversa, por causa de toda a humanidade dele, de todas as leituras como especialista em direito, em sistemas jurídicos, como homem culto, profissional também da área, aquilo ali era de uma basicalidade totalmente chocante para ele. Mamãe botou logo no Evangelho de Jesus para lá. É óbvio que quando eu vi isso aos 13 anos de idade, eu não formei uma compreensão. Mas criou-se em mim um leve entendimento. Quando eu me converti, alguns anos, quase 6 anos depois disso, ou 6 anos depois disso, depois de muita coisa para acontecer numa câmara de lapso concentrado de tempo na minha existência, um adensamento de vidas e de experiências enlouquecedoras. Quando chegou a minha hora desse turnover em Jesus, desse novo nascimento, o que aconteceu foi que logo, logo aquele pressuposto começou a se desenvolver dentro de mim. E eu segui a mesma sequência. Eu primeiro me empanturrei de evangelhos e do Novo Testamento. Praticamente decorei. Depois eu fui para os Salmos, para o livro de Gênesis, e naquele tempo havia eu tenho ainda todos os comentários dele, uma sequência de comentários sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá dos judeus, de um comentarista cuja hermenêutica
Eu não concordei com ela logo depois que eu comecei a ampliar os meus horizontes hermenêuticos, de teoria hermenêutica. E ainda bem novinho, com 19 anos, eu passei a discordar do processo. Mas eu nunca discordei da piedade interpretativa do homem. Se chama Mackintosh. E ele tem comentários minuciosos que começam em Gênesis. E o que é que tem de bonito no documentário? Conquanto eu acho que ele é extremamente alegorista, tudo vira uma alegoria para alguma coisa, e o alegorismo não tem limites interpretativos. A partir de uma leitura alegórica, você pode construir o que você quiser, qualquer carro alegórico. Você tem a liberdade poético-alegórico para produzir o que você deseje. Mas ele não, porque ele era um homem de Jesus, apaixonado pelo Evangelho, por Cristo, em Jesus, e por Jesus, o Cristo. Essa era a paixão do homem, então não tinha como ele chutar para fora. Você podia até nem concordar com alguma interpretação de minuciosidade que ele queria dar sobre a peninha da asa do pombinho, alguma coisa assim, mas a conclusão dele era sempre em Jesus. Tudo virava uma analogia de comparação aos feitos de Jesus, aos atos de Jesus, às palavras de Jesus. Então, a cristocentricidade do Mackintosh, conquanto eu logo tenha reconhecido a falta de academia hermenêutica na interpretação dele, mas sobejava piedade, sobejava devocionalidade rica e correta, não em relação à interpretação do texto, mas ao conteúdo declarado do significado de Jesus para a vida. Esse cara me foi muito útil quando eu comecei a estudar o Velho Testamento, junto com um monte de outros acadêmicos que estavam ali à minha mesa, nas montanhas de livros e de comentários de consultas. Tinha a leitura do Mackintosh, que eu fazia sempre por uma questão de devoção pessoal. Era a partir do que eu me ajoelhava e orava, piedosa e quebrantadamente, lendo o Novo Testamento há 50 anos atrás. E acho que durante uns 3 ou 4 anos eu li toda a coleção do Mackintosh mais de uma vez. Pois bem, então, a entrada da visão de Jesus como chave hermenêutica simplificou de maneira sensata o meu olhar de tudo, descomplicou, jogou para fora do barco uma quantidade enorme de antiguidades, de relíquias, de coisas, que eu tomei conhecimento de todas elas, mas eu achava que só pesava a viagem do veleiro, só tornava muito mais difícil a travessia, era muita coisa. E eu comecei a fazer o que se deve fazer quando você está num veleiro, em alto mar, às vezes com pouco vento, muito vento, ou vento contrário, ondas vagas ou todo tipo de corrente, que é tornar o veículo o mais navegável, o mais leve possível, para ser tangido com facilidade. Foi isso que eu tentei fazer na minha vida. Com conhecimento das coisas, eu fui dizendo, isso é interessante, mas não é essencial, isso carrega alguma importância, mas está longe da essencialidade. E fui fazendo isso para deixar o coração ficar com aquilo que era essência, que fazia parte da natureza das coisas, reveladas por Deus, conforme Jesus. E foi daí para frente que eu comecei a pensar em tudo, tendo Jesus como esse pensamento de simplicidade da sensatez, da sabedoria, na interpretação de tudo. Jesus, a minha chave interpretativa, a minha chave hermenêutica,
da Escritura para trás e da Escritura aqui, também incluindo os apóstolos para frente. Tudo que era como Jesus ficava, tudo que não fosse como Jesus sobrava. Fosse do Velho Testamento ou fosse do Novo Testamento. Cada vez, para a minha prática pessoal, isso foi tudo sendo filtrado pelo que os evangelhos narravam acerca do Espírito de Cristo Jesus, do Espírito de Jesus como o Cristo.